milhões de dólares executados em uma única operação. É isso mesmo que você ouviu. E isso usando chinelo de pijama e comendo miojo dentro do próprio quarto. Pode esquecer completamente aquele estereótipo de trader engomado, de terno, lá de Wall Street. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a história de um trader chamado Takashi Kotegawa, um bedroom trader. Aqueles caras mais introspectivos que querem viver do mercado, mas sem deixar o conforto do seu quarto. Provavelmente como você está aí agora. Mas Takashi não é qualquer um. Ele simplesmente foi considerado o deus do trader lá no Japão. E nesse vídeo eu vou te contar os segredos e qual foi a forma que ele encontrou para realmente alcançar esse trade de 15 milhões e se tornar esse deus do trader considerado aí pelas outras pessoas. E isso começa quando ele se inspirou na perda de um outro trader, por incrível que pareça. Eu vou te mostrar exatamente qual foi o raciocínio dele para se posicionar no mercado e virar esse trader tão famoso. E você vai poder construir uma base similar, ou seja, você vai poder construir uma base operacional similar aí mesmo, dentro do seu quarto. Porém, focado num mercado que jamais dorme, o mercado de criptomoedas. Takashi estava na universidade, sem rumo, até que um vídeo como esse aqui que você está assistindo o fez pensar totalmente fora da caixa. Bom, ele viu um documentário sobre o mercado, mas o que realmente acendeu a chama dentro dele foi a possibilidade da sua liberdade definitiva. E nessa história teve um investidor que chamou muita atenção de Takashi. Seu nome, Vitor Niederhofer, um cara que fez uma fortuna absurda, porém depois, em 2 jogadas, ele simplesmente destruiu todo o seu patrimônio. E isso abriu os olhos de Takashi, o fez ficar fascinado pela adrenalina do mercado. É isso mesmo, mesmo que esse trader tenha perdido milhões de dólares, isso acendeu a chama dentro do Takashi para ele finalmente começar o seu sonho de viver do mercado. Só tinha um problema. Takashi era um estudante quebrado. Ele não tinha grana, ele não tinha acesso a ferramentas, a plataformas. Ele não sabia simplesmente nada de trading. Ou seja, ele teve que buscar tudo do zero. E naquela época não existiam plataformas simples e nem tanta informação como hoje. Você busca no YouTube e você acaba caindo num vídeo desse totalmente informativo, ou nos outros vídeos aqui do canal onde você tem estratégias, onde você tem literalmente uma visão macro do mercado e das suas possibilidades. Takashi se viu então em uma posição no qual ele deveria fazer um esforço para acumular um capital e realmente começar nesse mercado. A solução que ele arrumou para esse empecilho foi arrumar empregos de meio período para juntar um total de 3.600 dólares e começar a sua jornada no mercado de investimentos. Obviamente que nesse tempo que ele trabalhava em meio período, o restante do seu tempo ele estudava e se afundava em gráficos, em análises, tudo que era material de trading. Obviamente que o caminho dele foi bastante difícil, devido à época, devido ao seu acesso, mas o seu não precisa ser assim. Hoje, para você começar no mercado, primeiro que você não precisa de uma fortuna, de altos valores, para você literalmente começar a sua jornada no trading. E você também não precisa depender de plataformas arcaicas, plataformas que são difíceis ali de você operar, são complicadas de você mexer e obviamente realizar suas operações. Hoje o nosso campo de batalha é diferente do Takashi. Hoje nós estamos no campo de batalha das criptomoedas. Nosso mercado ele atua e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você quer começar já de cara a operar nesse mercado, eu já vou te indicar a corretora que eu utilizo todos os dias para realizar minhas operações há anos. Corretora segura, saque rápido, suporte eficiente. E você ainda vai ganhar de presente se cadastrando pelo link que está aqui na descrição no seu primeiro depósito, 5 dólares de bônus, totalmente gratuito, sem regras, sem letra miúda. Clicou no link aqui, se cadastrou, depositou qualquer valor e você já ganha 5 dólares aí de bônus. Eu tenho certeza que se o Takashi tivesse acesso a essa plataforma, ele teria alcançado seu objetivo em um tempo muito menor do que ele precisou lá na sua época. Então, esse é o primeiro passo para você buscar a liberdade, assim como o Takashi buscou na época dele. Bom, como sabemos, nem tudo são flores. E assim que o Takashi mergulhou de cabeça no mercado, tivemos então a bolha da internet, ou seja, ele viu aí o seu patrimônio derreter e derreter absurdamente.
enquanto ele não podia fazer absolutamente nada. Mas, como as pessoas sábias sempre disseram, todo problema, ou seja, toda crise que você está passando, esconde uma ótima oportunidade. E Takashi resolveu focar justamente nesse contexto. Enquanto ele estava perdendo dinheiro no mercado, ele começou a observar e viu que precisava de uma estratégia diferente, ele precisava se movimentar de uma forma diferente no mercado. E a solução que ele encontrou, pasmem, pode te deixar arrepiado agora. Ele resolveu simplesmente operar contra a tendência. Bom, Takashi percebeu, observando o seu patrimônio derretendo, que o que orquestrava realmente o mercado como um todo era o sentimento de todas as pessoas, ou seja, da maioria das pessoas. E esse sentimento era o medo e não a ganância. Como a gente pode ver aqui na tela agora, ó, que o mercado cripto ele está em sentimento de ganância, ou seja, as pessoas estão comprando. Takashi observou que o medo é quem comandava realmente ali o mercado. E aí o que ele fez? Bom, ele não comprava ativos que estavam subindo. Ele procurava ativos em que as pessoas estivessem vendendo excessivamente. Ou seja, quando você tem um número muito grande de pessoas vendendo aquela ação ou vendendo aquela criptomoeda, você automaticamente identifica um padrão de medo. As pessoas estão se livrando e estão se dolarizando, ou seja, capitalizando ali para uma moeda fiat. Então as pessoas estão com esse sentimento de medo. E foi nisso que o Takashi focou para aí sim poder virar esse rei dos traders. O ponto de genialidade dele foi perceber que justamente depois dessa venda excessiva, ou seja, desse descarrego todo de ativos, simplesmente o preço ele corrigia depois, ele dava um repique e voltava a subir. E era nesse ponto que o Takashi começou a lucrar absurdamente. Nas próprias palavras dele, ele observava sempre o mercado em bear market, ou seja, o mercado de baixa. E quando ele identificava ali algum ativo caindo 20%, 15%, 20%, até 30%, ele já separava esse ativo e colocava dentro do seu campo de visão. Porém, ele ainda não fazia a sua operação, ele esperava o ativo cair ainda mais, ou seja, ele estava literalmente esperando as ações ali caírem abaixo do seu preço que deveria estar excessivamente sobrevendidos. Dentro dessa análise que ele projetou ali, dentro desse conhecimento que ele foi adquirindo, ele foi vendo o que dava certo e o que dava errado, observando o mercado como um todo. E nisso ele percebeu que essa estratégia que ele usava não poderia ser simplesmente utilizada de uma forma padronizada, porque diferentemente de um mercado como o de criptomoedas, que você tem uma volatilidade altíssima, outros mercados você vai ter aí uma volatilidade bem menor, ou seja, a variação do seu preço ela vai ser menor. Automaticamente, a sua correção, o seu repique, que era onde o Takashi realmente lucrava, também poderia demorar muito mais e não ser tão lucrativo quanto ele estava esperando daquele trade. Bom, e é nesse ponto que nós trazemos toda essa história do Takashi para a nossa realidade, para o nosso mercado de criptomoedas. Pensa comigo, Bitcoin e Ethereum têm um comportamento, criptomoedas de DeFi têm outro comportamento, e meme coins como Doge e Shiba, cara, é uma loucura, volatilidade nas alturas. Ou seja, você não consegue usar a mesma régua, a mesma medida para setores diferentes, por mais que você esteja dentro do mundo de criptomoedas. Nós temos praticamente ali subcategorias e essas subcategorias elas vão literalmente mudar ali o comportamento do mercado dentre elas. Bom, então vamos usar a lógica do Takashi para o nosso mercado de criptomoedas. Se você, por exemplo, abre o seu mercado em um dia e você vê o Bitcoin caindo 20%, amigo, isso é muita coisa para o Bitcoin perder em um único dia. Agora, se você abre o gráfico da Shiba, você abre o gráfico de uma meme coin, que às vezes nem foi para uma corretora centralizada, você tem ali 40% de volatilidade num dia. Isso é só mais um dia no mundo das meme coins. É apenas mais uma terça-feira, por exemplo. Bom, agora que você já entendeu a ideologia do Takashi e eu já te mostrei que a ideologia dele também está alinhada com o mercado que nós operamos, né? O mercado de criptomoedas, eu vou te contar a maior façanha de Takashi. Ele simplesmente conseguiu pegar um acontecimento e vou te falar que esse daí é 1 em 1 milhão para acontecer, tá? Bom, a empresa J-Con Holding na época, ela deu uma
tarefa para um funcionário. Pode parecer uma tarefa simples, né? Ele tinha que simplesmente ordenar, né? Fazer uma ordem de venda de uma ação custando 610 mil ienes cada. E pasmem, ele simplesmente fez totalmente ao contrário. Ele vendeu 610 mil ações a 1 iene cada, ou seja, ele jogou no mercado a ação da empresa a simplesmente 1 iene cada uma. Um bug, um erro humano, como você preferir chamar. Para Takashi foi simplesmente as portas do céu se abrindo na sua vida. BNF, como era o seu apelido devido ao trader que ele se inspirou, mesmo tendo perdido mais de 100 milhões de dólares, que eu contei lá no começo, ele nem pensou duas vezes. Ele colocou 50% de todo o seu capital comprando essas ações da J-Con Holding. Em um único trade, ele conseguiu comprar 7.100 ações da empresa, custando 1 iene cada uma delas. E detalhe que ele conseguiu fazer isso antes das operações serem travadas. Então ele foi literalmente muito rápido, muito astuto para poder realizar essa compra. Bom, a empresa não tinha o que fazer. E o resultado disso foi que ela teve que simplesmente fazer um acordo diretamente com o Takashi. Eles sugeriram que Takashi vendesse todas as ações dele novamente para a empresa no preço de abertura do dia seguinte. E o que aconteceu foi que a abertura das ações do mercado simplesmente estavam decolando e Takashi fez simplesmente 15 milhões de dólares em um único trade, fazendo assim o maior trade já registrado da história. E o detalhe que a gente não pode esquecer, ele era um bedroom trader, ou seja, ele fez isso de pijama, comendo miojo e assistindo anime dentro do seu próprio quarto, no seu conforto, sem nenhuma perturbação. E assim Takashi virava o deus do trade. Obviamente que logo a sua fama se espalhou e explodiu por todo o cenário, por todo o mercado de investimentos. E ele começou a receber propostas, inclusive de um bilionário, para querer gerenciar o seu capital, né? Querer literalmente tomar conta ali do seu capital. E o que você acha que o Takashi fez? Bom, simplesmente o Takashi fechou a porta na cara do bilionário. Ele era um bedroom trader, ele queria ficar no conforto do quarto dele, comendo o miojinho dele, vestindo o seu pijama tranquilamente. Ele não queria ter chefe, ele não queria mudar o estilo de vida dele. Ele estava muito confortável e, obviamente, agora muito milionário. Bom, tudo bem, Thiago, eu entendi a lógica por trás do pensamento de Takashi. Buscar volatilidade, buscar preços que estão totalmente desvalorizados ali, que você teve uma manada de gente vendendo, mas como é que eu faço? Como é que eu acompanho isso? Como que eu vou fazer isso na prática? Eu vou ter que grudar o olho no gráfico? Vou ter que ficar observando a todo momento, 24 horas por dia o mercado? Calma, calma. Sem estresse, sem desespero. Takashi fez isso porque era naquela época. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. E agora que eu vou te mostrar o porquê que você conseguiria fazer isso sem ter todo esse trabalho que o Takashi teve, sem ter todos esses empecilhos que o Takashi teve. Bom, vou te mostrar aqui na tela do computador o que o Takashi fazia manualmente, né? Pegava ali as suas planilhas, os seus cálculos, ou seja, literalmente se virava nos 30 para realizar. Hoje eu te apresento aqui a nossa ferramenta Target Ultra V2. Essa ferramenta, ela também monitora o mercado cripto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E olha aqui, diretamente na corretora que eu apresentei para você no começo desse vídeo, na Ebinex. Então você tem literalmente uma corretora que já possui aqui os ativos criptos rodando aqui automaticamente. Você tem aqui a leitura do gráfico e você tem uma ferramenta do lado na qual ela monitora e te indica as entradas no padrão de sobrecompra ou no padrão de sobrevenda. É isso mesmo, o que o Takashi fazia procurando ali as regiões para ele poder aproveitar os repiques do preço. Essa ferramenta Ultra V2, ela faz exatamente isso automaticamente, fazendo a leitura em tempo real do mercado e diretamente aqui na corretora. Então você não tem dificuldade de operar e observar a leitura do mercado feita pela ferramenta ao mesmo tempo. Então aqui no lado direito você recebe um alerta, se esse alerta for confirmado, você recebe o sinal e você executa aqui diretamente na corretora. Bom, se você quer ter essa ferramenta poderosíssima ao seu favor,
trazendo aí mais de 90% de assertividade. Eu já vou deixar o link aqui para você clicar, pegar todas as informações, me chama lá no WhatsApp, eu vou te passar tudo certinho e você vai poder aí mudar a sua história, mudar o seu dia a dia no mercado de criptomoedas. Bom, o Takashi fez tudo isso sozinho, como eu falei, dentro do seu quarto, né, no seu modo caverna, com seu pijaminha, comendo seu miojo e assistindo o seu anime. Ele era um gênio solitário, na verdade. Mas operar sozinho para diversas pessoas, ou seja, para a maioria, na verdade, das pessoas, pode ser simplesmente brutal. Você tem uma pressão psicológica absurda e isso gera muitas dúvidas quanto ao seu operacional, quanto à sua capacidade realmente de lucrar no mercado. Às vezes até a falta de comunicação com outra pessoa da mesma área, né, que faz a mesma coisa, também causa isso. Isso acaba destruindo a maioria dos traders. Bom, você tem a plataforma Ebinex, você tem a ferramenta Ultra V2, mas e a confiança? Aquela certeza na hora de clicar para realizar a operação. E se além da plataforma e da ferramenta você tivesse um local onde você pudesse literalmente operar com outras pessoas em tempo real? E se você pudesse ter não só a plataforma facilitada, a ferramenta que vai te auxiliar, mas que você pudesse também operar junto comigo, ao vivo, enquanto eu compartilho minha tela. Bom, a notícia boa é que você pode fazer isso. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha comunidade, a minha comunidade cripto, onde eu realizo não só entradas, envio para vocês durante o dia, mas ali diversas informações e lives, na qual você vai poder trocar ideia com outras pessoas, a me acompanhar ali operando ao vivo, olhando a minha tela e tirando todas as dúvidas, ou seja, você não precisa de fato operar sozinho, sofrendo essa pressão psicológica, todo esse fator ali que vai te causar dúvidas nas suas operações. Analisando o mercado junto comigo na comunidade, a gente lucra junto e obviamente que nos dias difíceis, porque eles vão chegar, a gente também se apoia junto. Ou seja, é na fase ruim e na fase boa, estaremos sempre juntos. E eu acho que isso é muito importante na sua trajetória de trader. Então, se você quer parar de ser um lobo solitário e colar com quem está usando as melhores ferramentas e melhores estratégias, clica no link aqui da descrição que eu vou te passar o acesso totalmente gratuito da minha comunidade. É só você clicar no link da descrição. Bom, hoje ninguém sabe o paradeiro ao certo do Takashi. Ele simplesmente entrou em modo caverna completamente. Especula-se, né, que o patrimônio dele já atinge mais de $1 bilhão. Mas para mim, o maior segredo de Takashi não estava simplesmente na sua estratégia, no seu entendimento do mercado, e sim na sua mente blindada, mente de ferro. E consequentemente, isso dava uma coragem para ele simplesmente ignorar todos os ruídos externos. Por isso que naquele momento que o bilionário bateu na porta dele, querendo, né, administrar a fortuna, Takashi simplesmente fechou a porta e disse: aqui não, meu camarada. Bom, então espero que vocês tenham levado como lição a história de Takashi e também tenham entendido que você não precisa seguir essa vida sozinha no mercado. Você tem uma vantagem que ele não teve. Você agora tem um caminho claro a ser seguido. Eu te passei nesse vídeo a plataforma Ebinex, eu te mostrei a ferramenta que eu utilizo diariamente, isso há anos, operando no mercado de criptomoedas, e ainda te mostrei que você pode operar junto comigo. Você não precisa continuar sendo lobo solitário entrando na nossa comunidade Target Crypto. Bom, então agora a escolha é sua. Menos a de se inscrever no canal. Já clica aqui, se inscreve no canal, porque todo o conteúdo que eu faço é totalmente para benefício seu. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.